Como sabem, o Partido Socialista sempre se opôs a déficits excessivos por parte das câmaras municipais na região autónoma da Madeira. Foi uma batalha do PS na discussão dos planos e orçamentos para as câmaras municipais, uma batalha que não foi sucedida devido às sucessivas maiorias nas autarquias da região. Por outro lado, o Partido Socialista sempre se pugnou pela autonomia do poder local, ou seja, pela não ingerência externa do poder local, porque as nossas autarquias, desde juntas de freguesia e câmaras municipais, têm autonomia. E essa autonomia, ao longo dos anos, nunca foi respeitada por parte do Governo Regional. E, da parte dos presidentes de câmaras, permitiram, ao longo dos anos, que o Governo Regional ingerisse na gestão das autarquias na Madeira. Denunciamos, ao longo dos anos, o incumprimento dos contratos-programa estabelecidos entre o Governo e as câmaras e que o Governo Regional não estava a cumprir, levando a que as câmaras municipais tivessem que assumir, ao longo dos anos, juros incomportáveis porque o Governo Regional não pagava esses contratos-programa que havia assumido. Ao longo dos anos, o Partido Socialista foi um partido contra a criação de empresas municipais, porque essas empresas municipais levavam a um aumento de custos por parte dos municípios e esse aumento de custos levaria também ao aumento de taxas, licenças e tarifas junto dos cidadãos. E levaria, como levou, também a estes déficits excessivos por parte das autarquias e a esta dívida colossal que hoje existe nas câmaras da região autónoma da Madeira. Lutamos também ao longo dos anos para que as câmaras municipais não cedessem às empresas públicas criadas pelo Governo aquilo que eram as suas funções e as suas competências. Mas ao longo dos anos, o Governo Regional, com autorização dos presidentes de Câmara do PSD, foi roubando competências às câmaras através dessas empresas públicas e estamos a falar de saneamento, estamos a falar da água, estamos a falar do lixo, o que levou também um aumento de custos por parte das autarquias da região. E hoje chegamos a esta situação que é de todos conhecida, nomeadamente o facto das câmaras da Madeira estarem todas endividadas. E fica claro para todos que o PSD, apesar do combate político do PS, e apesar de nós, ao longo dos anos, termos tentado travar este aumento excessivo da dívida, o que é certo é que os presidentes de Câmara do PSD endividaram as câmaras de forma excessiva, criaram encargos insuportáveis para esses municípios terem condições de suportar esses encargos e levaram a uma manifesta falência de grande parte das autarquias da região autónoma da Madeira. À luz daquilo que é o plano, a que eu chamo o Plano Relvas, que é o plano de apoio à economia local, doravante chamarei Plano Relvas, o que é certo é que, à luz desse plano, a Madeira tem 7 câmaras municipais com déficit estrutural, ou seja, numa situação muito complicada, que são as câmaras de Machique, Santa Cruz, Ribeira Brava, Porto Santo, Santana, São Vicente e Porto Menezes. E tem outras 3 câmaras em situação também precária, mas não tão precária como estas 7 primeiras, que é o caso do Funchal, Câmara de Lobos e Calheta. E chega-se a esta situação devido a vários fatores, sendo que gostaria de destacar 2. O primeiro é o fator da irresponsabilidade dos presidentes de Câmara, que foram avançando com projetos e investimentos que levou a que essas câmaras ficassem nesta situação e daqueles 5 pontos que falei no início, defeitos que foram sendo levados pelos presidentes de Câmara, nomeadamente a falta de autonomia do poder local, os déficits excessivos por parte do PSD, o incumprimento do Governo em relação aos contratos-programa, a criação de empresas municipais e a perda de competências que foram para empresas regionais públicas do Governo Regional. E estas situações levaram ao estado das câmaras. Por outro lado, há aqui factores que pesam, em segundo lugar, pesam em muito naquilo que é a dívida das autarquias.
E essas dívidas são as dívidas que as autarquias têm com as empresas do Governo Regional, nomeadamente com a Valor Ambiente, o IGA e a empresa de eletricidade. E é fácil perceber aqui uma coisa: o Governo Regional foi um dos responsáveis também pela situação a que as autarquias chegaram. E este plano de apoio à economia local, Plano Relvas, é um plano que pode ter dois tipos: um programa tipo 1, que é durante 20 anos, e programa tipo 2, de 14 anos, em que durante esses períodos as autarquias se comprometem a aumentar o IMI, as taxas, as tarifas, as licenças, ou seja, aumentar os impostos sobre os municípios para prosseguir com esse plano de saneamento das contas das autarquias. E no entendimento do Partido Socialista, nós, desde há largos meses, o que temos dito é que os municípios não podem, em primeiro lugar, pagar os erros da governação do PSD nas câmaras municipais. Em segundo lugar, as empresas e as famílias estão num estado muito complicado do ponto de vista financeiro, que não têm condições de suportar mais encargos nos municípios e, portanto, não podem ser os cidadãos a pagar em responsabilidade da governação do PSD. É por isso que afirmamos de forma muito clara: nós não aceitamos estes planos que o PSD quer impor nas câmaras municipais. E não aceitamos porque estes planos levam a que os cidadãos sejam penalizados por períodos alargados de tempo e não estão em condições de suportar estes encargos. Gostaria de deixar de forma clara que todo e qualquer plano que leve ao aumento de impostos, à carga de impostos a subir sobre os cidadãos, o Partido Socialista não aceita nem corrobora. E iremos votar contra todos os planos que tenham o objetivo de aumentar impostos. Essa declaração parece ser contrária à posição de Óscar Teixeira, eleito pelo PS em Santa Cruz, que era favorável, foi favorável, apesar de não ter votado que sim, mas o argumento era de que o JPP era contra, portanto ele era favorável, que era favorável à aprovação de um plano destes. É a falta de coordenação ou o vereador age à conta dele? O Partido Socialista, no dia 23 de julho, no Santa Serra, no Concelho de Santa Cruz, pela voz do seu presidente, ladeado pelo um membro da Assembleia Municipal, o primeiro, e pelo vereador na Câmara, foi muito claro em relação à posição do PS. E na altura o que eu referi, e que volto a repetir, o Partido Socialista é contra que os erros do PSD sejam pagos pelos cidadãos. O Partido Socialista é contra qualquer aumento de impostos no Concelho de Santa Cruz. E quando os madeirenses, e foi o que referi na altura, já estão sobre um plano de ajustamento económico e financeiro com aumento de impostos, nós não admitimos que no caso de Santa Cruz se atinja uma quádrupla austeridade sobre os cidadãos. E, portanto, é esta a posição do Partido Socialista. Os municípios não podem pagar os erros do PSD, mas não foram os municípios que deram sempre as maiorias ao PSD. Se ao longo dos anos os municípios... Se houve erros, foram os municípios que foram responsáveis ao longo dos vários mandatos por isso, por colocar sempre as mesmas pessoas lá. Eu julgo que não podemos colocar as coisas nessa posição, da mesma forma que os alemães não são responsáveis pelos erros do Hitler. Também na região autónoma da Madeira, os madeirenses não podem ser responsáveis pelos erros do Presidente do Governo e dos Presidentes de Câmara. A responsabilidade é de quem governa. E o que é certo é que ao longo dos anos o PSD foi mascarando aquilo que era a realidade dos municípios. E os cidadãos foram confrontados com dois discursos: o discurso do Partido Socialista a mostrar a realidade, mas muitas vezes a realidade não é aquilo que as pessoas querem ver, porque a realidade era muito má. E o PSD foi fazendo a campanha da mentira e da ocultação da dívida que foram criando, quer no Governo Regional, quer por parte das autarquias. E, portanto, aqueles que criaram os problemas devem resolvê-los. Se o PSD foi tão corajoso a criar dívidas e déficits excessivos
e que ao longo dos anos foi contrariando com o argumento de que não se preocupassem com as dívidas que disse eles tratariam, se preocupassem com as oposições na Madeira. Agora eu pergunto porque é que lançam a dívida sobre os munícipes. É porque o PSD assumiu sempre que trataria da dívida. Tratem da dívida e não joguem em cima dos cidadãos terem que ter ainda mais encargos para sustentar aquilo que foi a desgovernação do PSD, quer no governo, quer nas câmaras, nos últimos anos.